Bom, pessoal, chegamos ao nosso último módulo da disciplina de Introdução à EAD. Esse módulo ele vai ser dividido em duas etapas, tá? Esse primeiro vídeo, a parte 1, vai falar sobre os atores e a parte 2 vai falar sobre tecnologias. Para falar sobre os atores da EAD, a gente vai focar a nossa apresentação no tutor, no professor, no estudante e nas tecnologias. Como eu falei, vai ser abordado em um outro vídeo. Inicialmente, a gente vai falar sobre o tutor. O processo de tutoria é considerado uma peça-chave, né, na ação da aprendizagem à distância. O tutor, enquanto mediador, é um diferencial significativo no processo de aprendizagem. Diferente dos professores, onde ocorre uma mudança a cada disciplina, o tutor ele vai ser responsável por acompanhar o estudante ao longo de todo o curso. Então vocês já perceberam que para cada polo tem pelo menos um tutor. Alguns polos a gente tem 2 tutores em função do número de alunos. Há uma relação especificada pelo MEC em que cada tutor deve atender no máximo 25 alunos. Então nós temos alguns polos com 50 alunos. Esses 2 polos eles possuem 2 tutores para o atendimento. Então, esses tutores vão acompanhar vocês durante todo o curso. Vão ser mediadores, vão funcionar como colegas de vocês da disciplina, claro, mas um outro papel. Mas eles vão acompanhar todo o percurso acadêmico de vocês. Então, realmente, vocês vão, mesmo à distância, mesmo virtual, vocês vão criar vínculos, vão criar laços interessantes nesse processo. O tutor ele deve criar as condições mínimas para que todo mundo que vai estudar à distância não sinta tanta diferença em relação ao estudo presencial. Ou seja, ele vai criar todo um ambiente de atenção, de atendimento, de suporte, tá, de diálogo, para que o aluno à distância ele não se sinta isolado, né, não sinta tanta diferença em relação ao estudo presencial. A palavra tutor, né, faz exatamente referência à questão da proteção, da tutela. Então, no nosso caso, o tutor é aquela pessoa que vai auxiliar o estudante em todos os momentos do curso, em todo o processo de aprendizagem dele. Para ele fazer isso, ele tem que promover uma motivação, ele está sempre preocupado, vocês já percebem que o tutor está sempre preocupado em motivá-los, em estimular uma discussão, né, fazer você pensar também. Então ele tem essa preocupação de promover a motivação e promover o engajamento. Ele chama você para participar das atividades. Se você some, né, do ambiente, ele vai atrás de você, ele vai fazer o contato para que você se engaje nas atividades previstas, né? Ele é a pessoa que te dá o primeiro suporte, quando no caso de uma dúvida, no caso de alguma questão pendente, ele vai te dar o primeiro suporte, tá certo? Se não tiver alcance dele, ele vai fazer um encaminhamento para o professor, para o coordenador, para quem quer que seja. E também, claro, ele tem que ter toda a atenção, né? Como ele vai exercer essa proteção, essa tutela, ele vai ter que realmente dispensar toda a atenção aos estudantes, ao grupo de estudantes na qual ele está tutelando. Para ser tutor, é preciso reunir algumas características assim, que são consideradas essenciais, né? A primeira delas, o conhecimento. O tutor ele tem que realmente conhecer do assunto que está sendo trabalhado, tá certo? Ele tem que conhecer da tecnologia, do processo de EAD. Então, nossos tutores eles foram capacitados para isso, eles foram selecionados. A gente fez um processo de seleção que houve uma grande concorrência para ser tutor, tá certo? Então, nossos tutores desse curso já têm experiências anteriores em processo de tutoria, tanto os tutores online quanto os tutores presenciais. Então, ele tem realmente um conhecimento. Grande parte deles são formada em administração e atuam também no serviço público, então de certa forma está muito próximo da realidade da formação de vocês, tá certo? O tutor ele tem que ter habilidades necessárias para poder desenvolver bem o seu trabalho. O próprio conhecimento em si é uma habilidade, mas habilidade em usar o ambiente, habilidade em saber dialogar, em saber motivar cada estudante que faz parte do grupo de estudantes que ele tutela. E claro, tem que ter atitudes, ele não pode ser passivo, ele tem que realmente ter uma atitude proativa, ele tem que sempre estar buscando oferecer melhores caminhos para o estudante, ele sempre tem que estar buscando diminuir a distância entre o professor e o estudante, entre o estudante e a coordenação do curso. Então, realmente, ele tem que ter uma atitude, ele não pode ser
uma pessoa que fica passiva esperando que as coisas aconteçam. O professor, assim como no modo presencial, ele ainda é o responsável pelo planejamento da disciplina, pelo conteúdo ministrado, né, pela condução da disciplina. Então isso não difere do modelo tradicional. Só que ele agora ele não é mais o único detentor do saber. Ele é um facilitador, ele é um orientador de conteúdos, ele aponta caminhos adequados para a aprendizagem. Ele não pode simplesmente, a gente já falou disso, trazer o modelo do professor tradicional de sala de aula, que é importante, claro. Ele não pode simplesmente replicar esse modelo na aprendizagem à distância. Ele tem que realmente mudar um pouco sua característica, tem que mudar sua metodologia, tem que buscar realmente atitudes distintas. Então ele deve adaptar essa sua metodologia para essa nova realidade. O público é diferenciado, tá certo? Nós temos um público de EAD, é um público muito mais maduro, isso aí estatisticamente é comprovado, e o perfil de vocês nos indicam essa característica de ser um público diferenciado, um público já maduro, muita gente que já teve, inclusive, já tem graduação. E, claro, o professor também ele tem que saber explorar bem a tecnologia, ele tem que tem que dominar bem a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia vai ser o meio na qual ele vai expor o conteúdo, conduzir suas aulas, fazer as avaliações. Então, em especial em relação à metodologia docente, o professor ele tem que ter uma postura bem aberta, ele tem que ter uma postura flexível, ele não pode simplesmente achar que sempre está certo, ou daquele jeito é o único jeito de se fazer as coisas, tá certo? Ele tem que ter realmente uma interatividade, ele tem que interagir com os alunos de maneira ativa também. Essa postura tem que ser baseada na cooperação, ou seja, ele não é detentor único do conhecimento, ele vai mediar a aprendizagem cooperativa, colaborativa de todos os alunos e tutores que fazem parte do curso. Tá? Ele tem que realmente ativar a autonomia do estudante, ele tem que promover e incentivar que o estudante ele também caminhe, trace seu destino, seu percurso acadêmico e, claro, tem que também promover a ampla utilização dos recursos tecnológicos, tá certo? Então, tudo isso vai possibilitar o quê? Ele integrar esses conceitos de aplicações práticas daquele conteúdo que ele está ministrando. Ele tem que colocar sempre a aprendizagem também voltada para contextos profissionais. A gente não pode simplesmente fundamentar em cima de teorias, a gente tem que, na medida do possível, aplicar aquela teoria, trazer para contextos reais, de realidades profissionais, de mercado. Né? O professor ele tem que fomentar a reflexão, tá certo? A partir da análise crítica e, claro, buscar a compreensão das coisas. Ele tem que promover a aprendizagem individual em grupo, ou seja, cada aluno vai aprender sozinho, mas interagindo com os demais colegas, tá, do grupo. E, claro, ele vai ter o feedback e avaliação contínua para integrar e validar o processo. Nossa disciplina é uma disciplina curta, a nossa avaliação de vocês, o nosso feedback tem sido feito a partir exatamente das interações que vocês estão nos dando. É claro que a gente vai fazer uma avaliação de nota, uma avaliação que vai atribuir um conceito, uma nota no final da disciplina, mas a gente está sempre aproveitando o feedback que vocês estão nos dando a partir de fóruns, a partir de mensagens que nos são enviadas, para retroalimentar o processo e com isso a gente conseguir melhorar cada vez mais. O estudante, o papel do estudante enquanto ator, tá, é um papel também muito importante, tá, que exige, sobretudo, novas atitudes para um êxito na aprendizagem. O estudante não é apenas um receptor, ele também não pode ficar passivo, esperando o professor descarregar o conteúdo, liberar o conteúdo. Ele também não pode se limitar àquele conteúdo que está disponibilizado. Ele tem que realmente buscar ampliar o horizonte, abrir o leque de opções, tá? Ter essa autonomia dele não quer dizer, a autonomia que ele tem para conduzir seu estudo não quer dizer que ele vá fazer somente aquilo mínimo, aquilo que é imprescindível, aquilo que é básico. Não, ele tem que ter autonomia, para exercer essa autonomia, ele tem que buscar realmente a ampliação do seu campo de visão em relação aos assuntos que são apontados por nós aqui no curso. Tá? Nós temos diversos fatores que influenciam esse processo. A gente sabe que, por exemplo, o conteúdo, né? O conteúdo ele tem que estar
bem focado, ele tem que estar bem sucinto, para que o aluno ele não se perca e também ele foque a sua aprendizagem, tá certo? O ambiente ele também tem que ser estimulante, tá certo? O ambiente ele tem que estar realmente promover essa facilidade dessa interação, tá certo? Não adianta nada a gente ofertar cursos com tecnologia de última geração, tá? Se o estudante não tem acesso a elas ou também não está familiarizado ainda com aquilo que lhe é colocado, tá certo? Outra questão, a preparação, né? O aluno tem que estar preparado para fazer o curso à distância. A assimilação de conteúdo às vezes leva um certo tempo, então o aluno ele tem que se preparar para essa nova metodologia. E o tempo, né, que para muitos é o fator, né, de desculpa, né? Eu não tive tempo, eu não tenho tempo para realizar o curso, eu não tive tempo para frequentar um curso superior e tal. Agora o tempo ele passa também por um processo de adaptação. Você vai ter que regular o seu tempo, você não pode acessar, você não tem como acessar todo dia, toda hora, mas também você não pode simplesmente esquecer, acessar uma vez por semana, tá certo? Então sobre isso, sobre o tempo, é importante a gente colocou isso no nosso contrato didático, a gente colocou isso também nas primeiras aulas, sobre a questão da regulação do tempo, de você criar uma agenda, tá certo? Então é importante. E outros pontos chaves, a motivação, mais uma vez, todo mundo tem que estar motivado, o professor, o monitor, o tutor, o estudante, ele tem que estar motivado para esse desafio, para superar esses obstáculos. A percepção, na medida que o aluno ele tem que perceber o que é que está acontecendo, tem que estar atento e perceber o que é que está acontecendo no ambiente, a evolução, quem está online, quem está interagindo, né, o que está sendo demandado dele, tem que ter essa percepção exatamente para tentar atenuar o efeito da distância. O engajamento, que a gente já falou em relação ao tutor, o aluno também ele tem que engajar, ele não pode se fechar no mundo dele, ser só ele, o computador dele, o ambiente virtual, ele tem que realmente participar ativamente das atividades, independente de ter nota ou não, ele tem que interagir, certo? E a autorregulação é algo como você realmente determinar o seu ritmo, né? Perrenot ele diz que a autorregulação é a capacidade do sujeito para gerir seus próprios projetos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos decorrentes da aprendizagem, tá certo? Então é qualquer pensamento, sentimento ou ação que o aluno cria para realizar seus objetivos de aprendizagem. Os alunos eles devem ser capazes de refletir, de pensar, de abstrair a partir dos conteúdos que são colocados, das atividades curriculares, aplicar conhecimentos, né, a novas situações, nova realidade que ele se depara, e ele, claro, ele vai ser sempre o principal responsável por controlar suas aprendizagens. Ele é que vai estabelecer o seu ritmo. A motivação, que talvez seja o fator essencial de continuidade e de desistência do curso, né, por baixa motivação, né, a motivação ela parte, né, de 4 princípios. Ela tem a determinação pessoal, ou seja, você querer realmente conquistar aquele objetivo, né, o desenho no plano de formação, a maneira como o conteúdo vai ser apresentado, então isso tem uma influência muito grande na motivação, não apenas a gente não pode simplesmente deixar todo o conteúdo a critério do aluno, sem um planejamento, né? A realização para ele obter o sucesso profissional, isso é um fator de motivação também. E claro, a carreira, né? A carreira dele que vai receber um incremento significativo a partir dessas formações, certo? Esse material a gente está sempre fazendo referência, né, no caso, a nossa apostila, ok, gente? Bom, e quais as estratégias que o estudante tem que ter para melhor desenvolver o seu processo de aprendizagem? Ele tem que administrar as ansiedades, tá certo? Ou seja, não adianta estar preocupado com uma prova online, com o conteúdo que ele não deu conta, que está sem tempo naquele dia. Isso ele pode suprir, ele pode recompor, reorganizar a sua agenda, tá certo? Atitudes, o que você deve aprender é importante
né, para seu contexto profissional. Então, você tem que se mover realmente, ou seja, senão você vai limitar a sua aprendizagem, né? A autoavaliação, coisa que também o aluno ele pode, a cada momento, a cada final de módulo, a cada final de disciplina, ele fazer essa autoavaliação para saber se realmente ele está conseguindo acompanhar, até que ponto ele está fazendo o seu esforço, até que ponto está sendo útil aquele processo para ele. Né? A concentração, tá? Estudar em casa, no trabalho, seja onde for, gera situações que fazem que a gente se desconcentre com maior facilidade. Então, a gente tem que administrar isso. Tá? Trocar experiências, como é que a gente faz, se tranca no quarto, se tranca numa sala para poder focar, tá certo? As ferramentas de estudo, né? Você tem que ampliar, como a gente falou, não adianta apenas focar naquele conteúdo que está sendo apresentado, tá? No vídeo, na apostila, a gente também, sempre na medida do possível, tem que abrir esse leque de opções. Processamento de informação, muita informação, então você tem que realmente estabelecer, coordenar o que você vai aprender de forma gradativa, tá certo? Ou seja, não adianta querer entender de tudo, você tem que traduzir cada informação que você chega para as suas próprias palavras, para o seu próprio entendimento. Tá? E a questão da seleção das ideias, que você tem que realmente, a partir dessa grande quantidade de informação que é passada, você tem que detectar as principais ideias, aqueles pontos-chave, né, que fazem parte daquele conteúdo. Né? Não adianta somente decorar, tem que entender, certo? Faça um resumo dos principais pontos destacados no conteúdo. Né? Se você decorar apenas, se daqui a um tempo você vai esquecer, tá certo? E não vai se lembrar mais de nada. Então, procure estabelecer ou identificar aqueles principais pontos que estão sendo apresentados. Bom, para concluir, nós vamos falar sobre as tecnologias. Tá? Isso vai ser apresentado no próximo vídeo. Mas antes de você partir para esse próximo vídeo, nós gostaríamos que você fizesse, claro, além da leitura normal do material da apostila, vocês lessem alguns textos que são colocados lá no final do capítulo 4, da unidade 4 do livro. Né? São textos interessantes para que você possa consolidar essa questão do papel de cada um dentro desse processo, sobretudo do seu papel enquanto estudante, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.